Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web. Nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço a edição do Fabricantes. Antes de eu mostrar a edição do Fabricante, teve um negócio que eu esqueci de comentar na aula de exclusão do Fabricante. Na exclusão do Fabricante tem um artifício que dá para usar, porque qual que é o problema que eu esqueci de pesquisar? Por que a gente tem que buscar o Fabricante muitas vezes? Muitas vezes eu tenho que buscar o Fabricante porque em determinado momento eu tenho que transformar ele de transiente para persistente. O que é um objeto transiente? É um objeto é um fabricante que o Hibernate não conhece ainda. E como que eu transformo ele em persistente, que é um objeto que o Hibernate conhece e que eu posso fazer operações em cima dele? Uma das formas é você buscar pelo código. Só que o que pode acontecer muitas vezes? Alguém pode se perguntar: ah, Sérgio, eu não posso digitar o código direto no objeto do tipo fabricante e tentar remover? Eu vou mostrar essa simulação para vocês verificarem um artifício que dá para fazer. Eu vou pôr aqui um ignore aqui no fabricante excluir por código. E vou criar, por exemplo, um novo teste. Eu vou criar aqui um novo teste. Public void, vou chamar ele de excluir 2. Ou, na verdade, vamos fazer ali no excluir mesmo aqui. Depois a gente vou comentar aqui. Vou selecionar isso daqui. Se você quiser, você pode dar Ctrl Shift C e Ctrl Shift F para formatar. Ele já comenta todas as linhas. O que eu vou fazer? Eu vou criar um fabricante a ser removido. Vou criar um fabricante. Aí eu vou setar o código dele. Vou setar o código. Por exemplo, deixa eu copiar um código aqui. Vou pegar o código 5, por exemplo. Então, eu vou pegar código 5. Então, eu vou vir aqui, 5L. Vou criar o fabricante down. Fabricante down. E vou mandar excluir. Vocês vão ver o erro que vai acontecer. Aqui eu vou tirar o ignore desse primeiro excluir. Botão direito, opção Run as, JUnit, teste. Aqui não apareceu nada. Por quê? Porque eu não fiz pesquisa mesmo. No JUnit, ele deu um erro. Ó. Ele deu um erro no excluir. O erro que ele deu, ó, property value exception. Not null property reference. O que aconteceu? O problema é que o fabricante, nele, a descrição é não nula. Ou seja, a descrição é obrigatória. Então, o que ele está falando? Ele está falando que ele não consegue transformar o nosso fabricante em um fabricante persistente. Por quê? Porque você é obrigado a digitar a descrição. Então, se eu vier aqui, deixa eu ver a descrição. Código 5, descrição A. Se eu vier aqui no teste e colocar a descrição, fabricante.set descrição, e colocar a descrição A, ele vai dar certo. Por quê? Aí, botão Run as, direito, Run as, JUnit, teste. Aí, o que vai acontecer? Ele chamou o delete direto. Aí, ele conseguiu fazer a remoção. E se você vier aqui, mandar pesquisar, sumiu o 5, ó. Ah, por que deu certo sem fazer o buscar? Por quê? O que estava acontecendo? Anteriormente, eu tinha que... Uma das formas de transformar um objeto em persistente é buscar ele numa seção. Então, eu busco ele numa seção do Hibernate e aí eu consigo manipular ele. Então, é uma das formas. Outra das formas é você preencher todos os dados dele. Então, aí vai da questão. Vamos supor que o seu sistema é um sistema que o usuário ele vai digitar o código para remover. Se o usuário for digitar o código para remover, isso daí pode ser um problema. Por quê? Ele não vai conseguir remover somente a partir do código. Então, ele não vai conseguir remover somente a partir do código. Então, daí isso vai trazer problemas para você, porque ele não vai conseguir transformar ele em persistente. Agora, se o seu sistema é um tipo de sistema onde eu clico numa tabela e a partir do meu clique da tabela eu vou remover, então, nesse caso, eu tenho todos os dados. Ah, detalhe também. Nessa tabela, eu tenho que ter preenchido, no caso, todos os dados, no caso, que são não nulos, não obrigatórios.
Então, por isso que muitas vezes é que vocês podem pegar algum tutorial e ver que nesse tutorial a pessoa não pesquisa pelo código. Ela geralmente não pesquisa pelo código, porque se eu preencher todos os dados do fabricante e chamar o excluir, o delete, ele consegue transformar em persistência. Agora, caso estiver faltando algum campo, aí ele vai dar aquele erro que aconteceu, falando que ele não consegue transformar em persistência porque está faltando você preencher um campo obrigatório. Então, isso vai depender muito do foco da sua aplicação. A minha ideia no meu sistema vai ser basicamente o seguinte: eu vou futuramente ter uma tela, nessa tela eu vou clicar numa tabela, mas ele não vai remover a partir do que é mostrado na tabela. O que está na tabela ele vai transportar para um formulário, e aí nesse formulário que ele vai escolher com base nisso. Então, na verdade, nesse formulário depois vai estar os dados que eu quero remover. Então, eu vou depois usar o buscar por código, no caso, para transformar ele em uma unidade de persistência. Então, só para saber que existe esse formato, caso vocês verificarem na internet. Eu vou usar depois, futuramente, mais esse formato aqui, ó. Eu vou usar mais esse formato, onde dentro do excluir eu já busco e já mando remover. Então, se quiser, vou comentar, vou voltar aqui o @ignore aqui, voltar o @ignore e vou comentar, vou selecionar isso aqui, Ctrl Shift C, Ctrl Shift F para formatar. Aí você escolhe qual você quer deixar descomentado. Para descomentar é Ctrl Shift C de novo. Então vai do gosto do freguês aí. Mas depois, futuramente, a gente vai voltar nessa discussão. A gente vai usar, na verdade, mais esse daqui. Porque eu vou transformar, no caso, ele em persistência em tempo real. Eu não vou, digamos, pegar ele num clique numa tabela. Eu vou ter um formulário e no formulário vai ter, por exemplo, código, né? Então aí eu vou ter um objeto transiente. Aí eu vou precisar transformar em uma persistência, então eu vou pesquisar por ele. Na verdade, quando você costuma trabalhar com sistemas distribuídos, é muito comum você ter que transformar em um objeto persistente. Você consegue fazer isso daqui que eu mostrei comentado muito quando o sistema ele é mais, digamos assim, quando o sistema é mais, ele é único, ele é uma peça única. Ele é no caso uma entidade única. Quando você precisa quebrar a aplicação e distribuir ela, aí é interessante você transformar ele em persistência para ter certeza. Bem, vamos voltar ao editar agora então. O editar, eu vou fazer ele com base no salvar. Então, eu vou vir aqui copiar o salvar. Aqui. Vou copiar o salvar. E vou fazer o editar. Então, eu vou renomear ele aqui para editar. Detalhe, esse fabricante aqui que ele está mandando, na verdade, vai ser o quê? Ele vai ser um fabricante transiente. O que esse fabricante transiente ele vai ter? Ele vai ter o código, que é igual ao que está na tabela, e ele vai ter a nova descrição. Se eu quisesse, eu poderia, no caso, não buscar pelo código e mandar editar. Ele editaria. Só que aí pode acontecer o seguinte no sistema de vocês. Se vier faltando algum campo, ele vai dar aquele erro. Então, para evitar ele ficar dando erro, eu vou transformar ele em persistência aqui dentro e vou editar as coisas. Então, eu vou capturar a sessão, vou criar um objeto do tipo transação, vou dar início à transação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui dentro um fabricante. Vou chamar ele de fabricante editar. Esse fabricante editar, o que eu vou fazer com ele? Ele vai ser, no caso, o persistente. O que eu vou fazer com ele? Eu vou buscar ele a partir do código do que veio aqui. Então, aqui na direita é o transiente. Aqui na esquerda é o persistente. Os dois vai ter a mesma chave primária. A diferença reside no seguinte. A diferença reside que esse fabricante editar, ele tem a descrição antiga. Esse fabricante à direita, ele tem a descrição nova. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que copiar o que está aqui para esse fabricante aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, fabricante editar, .set descrição, e vou passar a descrição do fabricante. Vou passar a descrição do fabricante.
Pronto. Então, copiei, no caso, a nova descrição em cima da antiga descrição. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o update passando o fabricante editar. E aí ele vai comitar e vai verificar se deu erro ou não e fechar a sessão. Essa é uma forma de fazer isso. Uma forma de estar fazendo isso. Vamos mostrar, ver se funciona. Então, vou vir aqui no fabricante dar o teste. Vou vir aqui. E vou criar agora um editar. Public void editar. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou, no caso, criar um fabricante. Fabricante. Eu vou editar aqui, deixa eu escolher um. Eu vou editar, por exemplo, o código 1. O código 1 ele está descrição A. Eu vou trocar ele para descrição X. Então eu vou vir aqui, fabricante.set código 1L, fabricante.set descrição, descrição X. Esse fabricante aqui, ele é, no caso, transiente. Por quê? Porque ele não está na seção do Hibernate. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou chamar o fabricante down. Vou criar ele aqui, fabricante down. E daí eu vou fazer o editar, passando ele. Aí o que vai acontecer? Ele vai vir aqui, vai entrar aqui, vai pegar aquele objeto transiente, vai pesquisar, transformar ele no persistente. Então, o fabricante editar, ele tem descrição A. O fabricante, ele tem descrição X. Então, aqui eu copio as coisas para o nosso novo dado, né? E aí, eu mando fazer o editar, que no caso está aqui. Então, aí ele vai transformar o persistente e vai fazer a edição. Então, se eu vier aqui, vou fazer só um teste para vocês verem. Eu vou comentar a descrição para vocês verem o erro. Botão direito, run as, no caso JUnit test. No caso aqui, ele deu certo pelo seguinte. Ele deu certo porque, na verdade, acabei simulando uma coisa errada. Depois eu mostro o erro. Então agora eu vou rodar run as JUnit test. Vamos ver se ele editou. Então, se eu vier aqui no console... também eu não coloquei o arroba teste aqui. Faltou colocar o arroba teste. Botão direito, run as, JUnit test. Aí ele chamou aqui no meu console, ele chamou a consulta, né? Fez a consulta. E depois ele chamou o update. E no JUnit deu certo. Então, se eu vier aqui agora e apertar o trovão, ó, ele trocou, ó. Fabricante 1, descrição X. Tem um jeito mais fácil de fazer. O jeito mais fácil de fazer é quando você tem todos os dados. Então, se eu vier aqui no fabricante down, por exemplo, eu vou comentar agora, vou comentar aqui essas 3 linhas aqui. Ctrl Shift C, Ctrl Shift F. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente chamar sessão.update passando o próprio transiente. O que vai acontecer quando eu passo o próprio transiente? Ele vai tentar transformar em persistente e editar. Tá, vamos ver se vai dar erro. Vamos ver? Vamos transformar isso daqui em descrição Y. Botão direito, run as, JUnit test. No caso aqui, ele deu certo. Por que ele deu certo? Ele deu certo, ó, descrição Y. Ele deu certo porque eu tenho todos os dados. Então, o fabricante tem código e o fabricante tem descrição. Então, ele conseguiu montar o objeto transiente e transformar ele num persistente, porque eu tenho tudo. O que pode acontecer? Eu vou comentar aqui essa linha. Botão direito, run as, JUnit test. Ó, não apareceu nada. E aqui no JUnit, ó, deu erro. Ó o erro que deu. O mesmo erro quando eu tentei excluir. Ele deu o quê? Não nulo. Não nulo.
Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele não conseguiu transformar o transiente em persistente. Por quê? Porque eu não preenchi tudo. Então, pessoal, isso vai depender muito da nossa aplicação. O que eu vou fazer no futuro? Quando a pessoa tentar, no caso, editar, eu vou checar se o campo é requerido. Checando se o campo é requerido, eu consigo validar. Então, no caso, eu posso, se eu quiser, eu posso apagar esse daqui, ó. Eu posso apagar esse daqui, mas eu tenho que ter certeza absoluta que quando eu mandar os dados para editar, eu tenho que ter todos os dados. Eu tenho que ter todos. Então, isso vai depender muito, no caso, da nossa aplicação. Então, o que eu vou estar fazendo na nossa aplicação para dar certo? Eu vou ter que pegar e vou ter que ter certeza. Eu até vou deixar aqui para vocês verem, ficarem com a outra solução, né? Então, eu vou ter que ter certeza que quando eu chamar o update em cima do transiente, que todos os dados estão preenchidos. Como que eu posso ter certeza disso? Você vai ter que fazer uma validação de tela para ver se o usuário não deixou nenhum campo em branco. Então, se você fizer uma validação de tela e garantir isso, perfeito. Então, é o nosso caso. Eu vou fazer uma validação de tela para garantir que no caso, nenhum campo do fabricante fique vazio. Aí, quando vier, eu não preciso fazer dessa forma aqui. Agora, se você não tem certeza, se você não está validando em tela, eu já vi, não está validando em tela, é melhor usar esse formato. Como eu vou validar em tela, eu vou ficar com esse formato aqui. Eu vou ficar com esse daqui, então eu vou validar em tela. Então, com isso, pessoal, a gente fecha o nosso fabricante DAO. Eu vou aqui estar dando uma refinada nele, só para a gente ficar certo. Então, só para a gente ver como que ele ficou. O salvar ficou aqui perfeito. O listar, eu vou estar usando ele, no caso, futuramente, para listar os meus dados. O buscar por código ele vai ser interessante se você precisar, no caso, fazer a busca por, no caso, para transformar um objeto transiente e persistente, se você precisar fazer isso. O excluir, eu fiz dois. Eu fiz um, aonde esse daqui vai ser útil quando? Esse daqui vai ser útil quando você tem certeza que todos os dados do fabricante estão preenchidos. Aí você não precisa fazer o buscar por código, você consegue usar esse excluir. Agora, se você não tem certeza, você só quer excluir pela chave, aí você vai ter que usar esse daqui. Eu vou usar mais esse daqui porque, como que vai ser a minha tela? Quando eu for checar se os campos for excluir, eu vou ter um formulário, eu vou ter vários campos. Só que no caso da exclusão, não tem como você ficar checando se o campo é obrigatório ou não. Então, nesse caso, o que eu vou ter que fazer? Eu só vou pegar o código. Aí, como eu só tenho o código, eu não vou conseguir transformar ele em persistente. Então, por isso que eu vou estar usando mais esse no futuro. O editar, no caso, eu já tenho certeza que todos os dados vão vir, porque eu vou bloquear na tela isso. Se você não fizer bloqueio na tela, você vai ter que fazer daquele jeito anterior. Voltando agora, então, aqui no DAO teste, para a gente ver como ficou. O DAO teste, para a gente ver como ficou. Então, aqui ficou um exemplo de salvar, um exemplo de listar, um exemplo de buscar por código, o excluir, aqui quando eu preciso buscar pelo código, e aqui quando eu, no caso, não tenho o código, então aqui eu tenho que preencher tudo, se eu quiser. Eu vou até deixar esse daqui para você lembrar. Eu vou apagar esse daqui, deixar esse aqui para vocês lembrarem, que se não colocar tudo, não dá certo esse. Então, você tem que colocar tudo. E o excluir por código, quando eu preciso transformar ele de transiente para persistente. E o editar, preenchendo tudo, que é o caso que a gente vai ter na tela. E, por fim, colocar uma arroba ignore aqui, porque eu não vou precisar rodar mais ele. E o nosso fabricante, como ele ficou? Então, o nosso fabricante aqui, deixa eu pôr um pouco para a direita, porque ele ficou um pouco grande, né? E como que ele e aqui como que ele ficou. Bem, pessoal, com isso a gente fecha a parte do fabricante. Com isso já dá para fazer todos os cadastros que vocês tiverem que não tenham chave estrangeira.
Então, se vocês vão olhar agora na modelagem de vocês, todos os cadastros que não tiverem chave estrangeira já dá para ser feito. Agora, qual que vai ser os próximos passos? O próximo passo, eu vou fazer o do produto. No caso do... desculpa, o produto não. Eu vou fazer o funcionário, né? Então, aqui, eu vou fazer futuramente, deixa eu abrir aqui. Eu vou fazer o funcionário. O funcionário, por que eu vou fazer ele? Porque o funcionário ele também não tem chave estrangeira. Só que detalhe, o funcionário eu não vou gravar aula a aula. Eu vou simplesmente fazer pronto e aí eu só vou gravar uma aula mostrando para vocês como ficou. Porque o princípio é o mesmo. E eu só vou comentar na aula como eu faço com o campo. Aqui no caso é os mesmos tipos de campo. Código, string, ou seja, não muda nada. Então não tem sentido eu ficar gravando uma a uma novamente. Então eu vou gravar, fazer todo o funcionário e vou gravar uma aula só mostrando como ficou. Então vai ser coisa de 10 minutos para todas as operações. Aí depois eu vou fazer, no caso, a parte do chave estrangeira, que é o produto. Então aí no produto eu vou novamente gravar aula a aula, porque a gente vai precisar explicar para vocês como que eu faço chave estrangeira no caso. Bem, pessoal, é isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Não esqueça de compartilhar e curtir o canal e a aula. A gente se vê na próxima. Abraços, até mais.